Né? É uma convenção, mas vai pegar. Problema descoberto, né? Levou horas aqui, agora são meia-noite e pouco. São 8 horas da noite. O problema todo era que o sinal da transformada de Fourier aqui está trocado. E a menos IPX e a mais IPX. Se a gente troca esse sinal da transformada de Fourier, então esse sinal de menos que está aparecendo aqui vai trocar para cá. Tá certo? E aí você vai ter isso, comutador com menos isso, mais isso. Aí esse cara vai ficar com o sinal de mais, esse cara vai ficar com o sinal de menos, e quando eu trocar de novo ele vai ficar com o sinal de mais. Para que eu obtenha, então, esse cara aqui, né, na verdade isso, cara aqui, tá certo? Eu tenho que ter essa situação já aqui. A de P com a adaga de P, dando essa contribuição que está aí. Isso aparentemente é dependente do sinal da transformada de Fourier que a gente está utilizando, né? Da convenção da transformada de Fourier que a gente está utilizando. Tudo deve se compensar em algum momento, né? Mas só Deus sabe aonde que isso aí vai se compensar. Então, só para a gente não perder o foco do nosso assunto, né, vamos corrigir o negócio para ficar de acordo com a convenção do Hatfield, né, que é também a convenção da maior parte dos livros de teoria de campos, é a convenção do Isaacson, é a convenção de todo mundo, por aí. A convenção do Weinberg é diferente. Tá certo? Então, comentário, tá certo? Essa foi a relação de comutação que a gente achou lá, que a gente viu que os operadores de criação e aniquilação satisfaziam? Não. Né? A relação de comutação em questão não envolvia esse fator todo aqui, 2P0, 2P3. Não envolvia isso. A relação de comutação que está no Weinberg comutador de A com adaga é delta de P menos P', pura e simplesmente. Tá? Agora, repare o seguinte, se você definir a til de P como sendo A de P sobre raiz de 2P0 e 1 sobre 2π a 3 meios A de P sobre raiz de 2P0, você definir isso, o nosso A til de P satisfaz as relações de comutação do Weinberg. Oi? Não dá. Ups. O campo escrito em termos de atil e adaga-til, ele vai ser isso aqui, ó. Φ de x vai ser integral d3p sobre 2π elevado a 3 meios. Você vai tirar 2π elevado a 3 meios daqui para incluir no A que está lá. Você vai tirar um raiz de 2P0 daquele 2P0 para incluir naquele A. Tá certo? Então você vai ter A til de P e a menos IPX mais A til daga de P e a IPX. Faltou 1 sobre raiz de 2P0. Então essa é a relação entre as convenções do mundo normal, da teoria de campos, e as convenções do livro do Weinberg. Tá certo? Os operadores dele de criação e aniquilação envolvem apenas a delta. Os operadores por aí de criação e aniquilação envolvem a energia, 2P0, na relação de comutação deles. Tá certo?
tenho o direito de usar a e adaga ou usar a til, adaga til? Tem. Porque olha só, de onde veio o meu raciocínio aqui? Eu peguei o fiz zero, que era a solução da equação de Klein-Gordon, e escrevi dessa forma. Os coeficientes, para mim, originalmente, eram apenas operadores. Tá certo? Que eu ainda ia ter que determinar qual era a álgebra desses operadores. Que eram esses operadores? Né? Então, eu posso usar o operador A, ou posso usar o operador A dividido por raiz de 2p0. Tá certo? Ou, desculpe, A multiplicado por raiz de 2p0. E multiplicado por 2π elevado a 3 meios. Eu posso usar o A ou usar esse cara, que tanto faz. Do ponto de vista da solução dessa equação, tanto com A quanto com A til, eu tenho a mesma solução. A diferença entre usar um cara e o cara multiplicado por um fator, inclusive dependente de P0, é a alteração dessa álgebra, que está aqui, que está sendo satisfeita. Tá certo? Então, isso aí é só para deixar mais ou menos claro para todo mundo que o que está no Weinberg sim se relaciona com o resto do mundo, né? Mas as coisas que o Weinberg escolheu por razões muito bem definidas, né? Ali, internas ao formalismo dele, a forma como ele desenvolveu as coisas. Vamos voltar ao nosso problema, né? Qual era o problema original? Vamos lembrar, né? O problema original era: eu tenho uma equação, que é a equação de Klein-Gordon. Tem a equação de Klein-Gordon, que é satisfeita pelo campo quântico relativístico que eu obtive impondo a equação master, etc. e tal. A equação de Klein-Gordon era um bônus para esse cara. Pergunta que eu fiz: se eu tiver a equação de Klein-Gordon e talvez mais alguma coisa, que eu ainda não tinha dito que é, não? Será que eu chego no mesmo ponto? Resposta: sim, se essa alguma coisa a mais for as relações de comutação canônicas impostas pelo formalismo canônico. Tá certo? Esse é o caminho mais normal que aparece. Esse é o caminho usual que aparece nos livros. Mas agora começa a ficar bastante claro que esse é o único caminho. Tá certo? Você poderia olhar para esse caminho antes e falar: mas será que não existe outro caminho? Né? Depois desse curso todo, de tudo que nós fizemos, né, você vai dizer o seguinte: olha, pode ser até que exista outro caminho. Pode ser. Mas haja coração, né, para encontrar esse outro caminho. Tudo, a expressão original que a gente chegou para o campo φ, resolvendo a equação master, né, é uma expressão que satisfaz milhões de coisas. Né? A expressão que a gente chega aqui é uma expressão de certa maneira gratuita. Né? Você fala assim: olha, vou impor uma ação que seja um elemento num campo escalar que provoque uma equação linear, tá certo? Relativisticamente invariante desse campo escalar, que seja no máximo quadrática no campo escalar, né, para que a minha equação seja linear, portanto. Né? A grande equação que eu tenho que colocar é da Lambertiana mais M2. A álgebra que esse φ vai satisfazer, ou seja, a natureza operatorial do φ, é definida em função das relações de comutação canônicas. Aliás, a natureza do φ e do π. Né? E com isso, você chega nessa solução que está aqui, onde agora você observou que, em função dessas relações que estão aqui, o A e o adaga têm que satisfazer essas relações aqui. Tá certo? Portanto, isso que está aqui faz o papel de condição de contorno para dizer que campos, que operadores são esses dois aqui, A e adaga.
Você tem uma equação diferencial e você só tem a solução operatorial completa da sua equação diferencial se você tiver essa condição de contorno. Com essa condição sendo obedecida, agora você sabe que teus operadores A e H não são quaisquer operadores, mas são operadores que são obrigados a satisfazer essa álgebra. Essa álgebra define de maneira única quem são esses operadores. Isso a gente já viu lá atrás, né? Os operadores, a gente define o operador de criação, define o operador de aniquilação e em função da definição vem a álgebra. O caminho oposto, todos nós já fizemos com o oscilador harmônico, né? Você tem a álgebra, você também pode definir quem são os operadores de criação e aniquilação. Tá certo? Então, o problema fecha, não sei se dá para perceber. Qual é a moral da história agora? A moral da história é que eu posso usar o formalismo canônico para encontrar os meus campos quânticos relativísticos, independente de eu estar resolvendo a equação master ou não. Tá certo? É claro que tem uma longa história por trás disso que eu estou falando. Eu estou fazendo isso para o campo escalar, que é fácil, né? Tá certo? Fazer isso já para o campo de Dirac vai envolver resolver a equação de Dirac, que é uma equação linear, tudo bem, dá para resolver, né? Mas já envolve um bocado mais de álgebra, porque você vai ter que definir quem são os coeficientes que vão entrar aqui na frente, né? Para que a equação de Dirac seja resolvida. Ok? Então, por exemplo, isso para o campo de Proca, né, para o campo vetorial massivo, para o campo vetorial sem massa, em todos os casos vão ter seus truques. O que eu quero que a gente guarde aqui é o esquema geral. O esquema geral é possível eu chegar ao mesmo resultado utilizando o formalismo canônico. Quando eu digo o mesmo, é o mesmo mesmo. É o mesmo ponto. A mesma expressão que, agora eu olhando para ela, né, eu tenho a informação de que ela constitui um campo relativisticamente covariante de Poincaré, né? Bom para satisfazer propriedades de microcausalidade, bom para construir uma newtoniana de interação que satisfaz as condições para o princípio de decomposição em clusters, bom para construir uma newtoniana que consiga carregar números quânticos conservados, bom para prever a existência de antipartículas, tá certo? Então tem toda uma malandragem agora que eu posso me apropriar dela olhando para o formalismo canônico. O formalismo canônico vai me levar para um lugar que eu já sei onde é. E eu já sei as consequências desse lugar onde eu cheguei. Tá certo? Tião, talvez esse formalismo tenha uma vantagem, porque como o parente de Poisson é igual a um comutador, uma simetria clássica pode corresponder a uma simetria quântica? Pode? Sim. Na verdade, isso não é exatamente uma vantagem, né? Você tem que tomar cuidado, porque algumas simetrias clássicas são quebradas no nível quântico. Aí entram as tais anomalias, né, na história. Mas sim também, por que você está falando, porque o parênteses de Poisson, o formalismo canônico, é capaz de resolver problemas de covariância na sua teoria que são tremendos. E sem o formalismo canônico você não resolve fácil de jeito nenhum. Isso já faz parte do capítulo 6 do Weinberg, né? Na verdade, do capítulo 6 e do capítulo 7, mais ou menos nesses dois. O capítulo 6 dele fala de gráficos de Feynman, né, diagrama de Feynman, e o capítulo 7, se não me engano, é exatamente o formalismo canônico, né? E você mostra o seguinte: se você não tiver o formalismo canônico, você tem que corrigir na mão a diagonal do seu propagador, porque senão você tem problemas de quebra de invariância de Lorentz. O formalismo canônico corrige isso na hora, automático. Aí ele fala, está aqui uma razão, a razão verdadeira pela qual o formalismo canônico
é fundamental, entende? Você tem que usar o formalismo canônico. Então, de forma nenhuma, vamos entender isso claramente, né? De forma nenhuma, eu gostaria de passar uma ideia de que a gente tem desprezo pelo formalismo canônico, etc. e tal. Absolutamente, inclusive respaldado pelo próprio Weimer. Weimer fala, olha, o formalismo canônico é fundamental para corrigir problemas que você vai encontrar dentro quando você for realmente fazer contas de amplitudes de matriz S. Quando você vai fazer contas, você tem um monte de problema. Esse é um deles. Mas esse é corrigido pelo formalismo canônico. Então é legal trabalhar com o formalismo canônico direto, desde o início. Agora, é legal trabalhar com o formalismo canônico nesse sentido que a gente está vendo aqui. A gente olhou e viu o que significa um campo. A gente sabe em que sentido que um campo está relacionado com uma partícula. Né? Quer dizer, um campo carregando uma certa representação do grupo de Lorentz, ele só pode carregar, só pode ser responsável por criar e aniquilar determinados tipos de partículas. Né? Então, a gente sabe como é que ele funciona, a gente sabe as propriedades dele, a gente sabe todo o sacrifício que foi feito para montar ele daquele jeito. Né? E agora a gente pode usar ele, né, da melhor maneira possível. Né? E a melhor maneira possível é através justamente do formalismo canônico. Tá certo? A gente acabou de mostrar que, do ponto de vista da teoria livre, pelo menos, né, o formalismo canônico te conduz exatamente ao mesmo lugar que esse formalismo usual está aqui. E agora um pulo para entender em que lugar nós vamos chegar usando o formalismo canônico para a teoria interagente. Se eu colocar aqui, né, agora, uma ação associada com a teoria interagente, vamos chamar de L0, aquele cara que está lá, tá certo? L0 de φ, PMφ, né? Mais, aliás, menos V de φ, né? Quais são as equações de movimento que esse princípio de minimação vai fornecer para a gente, né? São essas, né? V' significa a derivada do V em relação a φ, visto como uma função. Aí você bota o φ lá dentro, né? Se você escolher qualquer φ, qualquer V, que seja mais do que quadrático, que seja cúbico, por exemplo, o V' vai ser quadrático, ou cúbico, ou quartico. Né? Se você escolher o V de φ quartico, o V' vai ser cúbico. Se você escolher o V de φ quíntuplo, né? Quinte. Existe, hein? Olha lá. Alguém pega o smartphone aí. Você escolheu o V de φ quinte? Está gravada essa merda, já pensou que lindo? O V' de φ será quartico? Agora sim, pode falar quartico, sem problema nenhum. Né? Então essa agora é uma equação não linear. Isso é clássico, né? Vamos botar uma aspas aqui, né? Muitas aspas nesse clássico, porque esse M que entra aqui, a gente sempre tem que lembrar que H cortado igual a C igual a 1. Né? Em geral, ele é M2C2 sobre H2. Então, não tem droga nenhuma de clássico nisso, mesmo que o campo φ não seja um operador. Né? Já tem H cortado nessa história, mesmo no chamado trilevel, né, da história. Mas, enfim, vamos voltar para o cara aqui. Isso é o clássico. Né? Se você pegar agora e fizer aquela transição que a gente fez para a teoria livre, só para a teoria interagente,
você vai chegar em equações de Heisenberg. Φ ponto igual a 1 sobre I comutador de Φ com H. Π ponto igual a 1 sobre I comutador de π com H, onde H é a transformada de Legendre obtida através do π, né? Vai ser exatamente a mesma coisa, mais o V de Φ. É só fazer a conta, uma conta simples, né? E o resultado aqui, né, dessas duas equações vai ser exatamente D'Alembertiano mais M2 Φ mais V' de Φ igual a zero, só que agora esse Φ é um operador. Certo? Pausa para meditação. Né? Já no caso livre, né, resolver as equações de Heisenberg foi, vamos dizer, simples, mas tedioso, né? De certa forma tedioso. Né? Resolver as equações de Heisenberg significa descobrir qual é o φ específico que satisfazia essa equação e quem eram os operadores que você utilizava para montar o φ. Tá certo? Agora, a coisa piorou muito. Né? Você não sabe resolver aquela equação porque é uma equação não linear. Ela não tem essa lógica de encontrar todas as soluções, as soluções, né, mais gerais possíveis e fazer uma combinação linear delas, porque isso é uma equação não linear. Combinação linear de soluções não é a solução. Né? Então você não resolve essa equação desse jeito naíve que a gente resolveu aquela. Né? Essa daqui, você não tem o conceito de solução geral construída como superposição de soluções particulares. Não tem isso. Então, a primeira etapa, que foi escrever aquela solução ali na linha 2, no último quadro, né, já não dá, porque a gente não sabe quais são as soluções particulares que nós vamos superpor, ou não superpor. Já era. A segunda etapa é submeter. Você veja que esses caras aqui vão requerer, essa equação vai vir também com condições de contorno que são comutador de φ de xt com π de yt igual a i delta de x menos y. Essa condição vai continuar tendo com a teoria interagente e com a teoria livre. Não importa. Mas o seu problema está formidável. O seu problema significa pegar os operadores que são coeficientes daquelas soluções gerais, vamos dizer assim, e descobrir que álgebra que eles satisfazem. Pode perder a esperança. Não sei de ninguém que tenha feito isso até hoje. Né? Então, um problema tremendamente formidável. E ainda bem que existe uma coisa na teoria de perturbações que nos ajuda, né? Que a gente consegue resolver o problema perturbativamente. Tem toda uma tecnologia, né, para a gente fazer isso. Né? De qualquer forma, a solução desse problema vai ser os φs que satisfazem as equações de Heisenberg. E quem é que satisfaz a equação de Heisenberg? É a transformada por exponencial de IV de t, a conjugação por exponencial de IV de t, do φ zero, do φ livre, que pode ser o φ livre, ou φ in, ou φ out. Tá certo? Esse φ, você já não precisa mais de ficar com medo da solução da equação não linear, porque você já pode ter medo do φ direto. Né? Vou reescrever aquela expressão que a gente tinha escrito antes. Vamos lembrar, esse cara aqui, em termos de, se você expandir tudo isso aqui, em termos de operadores de criação e aniquilação, isso dá um catatal que é capaz de produzir transições arbitrárias de lugar para lugar. Isso não é um cara que só tem um ou dois elementos de matriz, como o campo φ zero tinha. O campo φ zero só tinha dois elementos de matriz, não é um ou dois, tinha dois.
O elemento matriz 1, 0 e o elemento matriz 0, 1. Esse não, esse tem elementos de matriz NM, né? Quando NM são um estado com N partículas com números quânticos arbitrários e um estado de M partículas com números quânticos arbitrários. O campo φ interagente, o campo φ de Heisenberg, o campo φ que satisfaz essas equações, é capaz de produzir transições entre estados arbitrários, de partículas arbitrárias, de número arbitrário de partículas. Certo? Bom, tem que ter uma relação entre esse cara, né, e os campos associados aos operadores in e out. Né? Basicamente, o teu processo de espalhamento, né, tem várias opções para descrever esse processo de espalhamento. Um deles poderia ser seguir o φ de xt, né, ou seguir um estado de Schrödinger, por exemplo, explicitamente, o psi de t. Né? É claro que ninguém descreve espalhamento desse jeito, tudo bem. Né? Ninguém nem sabe como é que faz isso. Né? Mas o ponto em algum momento, no teu processo de espalhamento, toda a descrição do seu processo, em algum momento eu deixo ser mais preciso. Em t igual a menos infinito, em t igual a mais infinito, o que você tem, em princípio, são partículas livres. Tá certo? Se você tem partículas livres, o teu processo de descrição da evolução dessas partículas naquele momento deve ser análogo a um processo gerado, identificado, parametrizado pelos φs in ou out. Então você poderia esperar que o seu campo φ interagente, em algumas circunstâncias, tipicamente em circunstâncias em que o tempo t tenda a menos infinito, o tempo t tenda a mais infinito, ele se reduza de alguma forma, que não é claro ainda para a gente, aos nossos campos φ in ou φ out. Isso é um tipo, né, se a gente quiser, de condição de contorno que o campo φ tem que obedecer. Ele virá campo livre quando o tempo associado com o seu campo tende aos tempos de início do espalhamento ou de final do espalhamento. Então a gente pode conjecturar, né, que a relação entre as duas coisas seria a seguinte, que o teu φ de x, no limite, quando x tende a menos ou mais infinito, ele tenda ao seu φ menos ou φ mais. Quando eu escrevo φ menos ou φ mais de x, eu estou querendo dizer o φ livre construído com operadores de criação e aniquilação in ou construído com operadores de criação e aniquilação out. Lembrem-se que lá no capítulo 4, né, a gente falou que era possível eu definir operadores de criação e aniquilação sobre estados in e out também. E era possível eu definir os campos em termos de operadores de criação e aniquilação in e out, e isso ia me levar exatamente ao mesmo lugar que eu cheguei com os campos livres, com os estados livres. Tá certo? Agora, se eu botar isso igual a isso, eu vou ter um problema, né? Esse cara aqui vai estar esgotando o conteúdo dinâmico do campo φ de x. Quando eu pegar um elemento de matriz do φ de x e tender para mais ou menos infinito, ele vai estar determinado por esse cara que está aqui, e esse cara que está aqui só tem dois elementos de matriz diferentes de zero. É o cara em 0 ou o cara em 1. Então o que eu tenho que ter ali, na verdade, é uma espécie de fração desses elementos de matriz. Não sei se estou sendo entendido. Olha só. Eu vou escrever um negócio aqui, tá? Então, calma que ainda não acabou. Né? Pega um elemento de matriz entre n, φ de x e n.
Pega esse cara aqui e traça o limite quando x tende a menos ou mais infinito. Se eu devo acreditar nesse cara aqui, isso aqui vai virar n φ mais menos de x m. Mas esse cara aqui só é diferente de zero para n igual a 0 e n igual a 1, ou n igual a 1 e n igual a 0. Isso aqui é uma certa constante, né? delta n, delta n1, delta n0, mais uma outra constante, delta n0, delta n1. Isso é um vínculo muito forte sobre os elementos de matriz do φ de x. Isso vai me dizer, por exemplo, que o φ de x tem que ter elementos de transição entre outros estados sem tender a zero. Isso não é necessariamente verdade. Então, a maneira da gente resolver isso é dizer o seguinte, olha, esse cara aqui não vai para o próprio campo. Ele vai para um certo fator que eu vou escrever convenientemente como raiz de z vezes o campo. Onde esse raiz de z é alguma coisa que tem que oscilar entre 0 e 1. Tá certo? De modo que quando eu chego aqui, né, nessa situação, eu tenho raiz de z aqui. E a amplitude de transição propiciada pelo campo não se esgote na amplitude de transição do campo livre, pura e simplesmente. Que eu tenha outras possibilidades, e não só essa. Então, isso daqui, né, é o que a gente pode chamar de condição assintótica para o campo interagente. A gente vai pedir que o campo interagente se reduza de alguma forma ao campo livre em t igual a mais x, não, t, né? T, desculpe. Em t igual a menos ou mais infinito. De modo que o processo possa ser descrito adequadamente com o auxílio dos campos in ou dos campos out. Eu escrevi uma equação operatorial e na aula que vem nós vamos verificar que essa equação operatorial não pode ser imposta dessa forma. Ela só pode ser imposta em termos de elementos de matriz e não como uma equação de operadores. Para isso a gente vai trabalhar uma representação do chamado propagador do campo interagente, chamada representação de Cayley-Lehmann, e a gente vai ver que, a gente vai mostrar isso, que o Z ele não pode aparecer consistentemente como uma relação operatorial entre os caras. Tá certo? Tem que aparecer apenas como uma relação entre elementos de matriz. Em outras palavras, ele pode aparecer aqui, mas não pode aparecer assim. Né? Então, vamos escrever isso aqui também entre aspas. Tá certo? Legal. Então, menu, né, das próximas aulas. Não teremos aula na quinta, né, porque tem um negócio lá do comitê de busca, né, na quinta-feira, e eu vou transferir minha aula de 4 horas para 6 horas, minha aula de interações fundamentais. Então aí a gente folga na quinta, e eu preferi fazer isso porque falta pouco aqui, né? Então a gente volta a se encontrar na terça que vem, nós vamos falar da representação de Cayley-Lehmann no propagador, e em seguida a gente vai apresentar a fórmula de redução, certo? Em cima disso. Pode ser que tudo acabe na terça, tenho minhas dúvidas. Pode ser que a gente precise de um pedaço de aula na quinta-feira, tá certo? Mas com certeza na semana que vem a gente acaba tudo. Tá? Mais 2 aulas no máximo. Uma no mínimo, 2 no máximo.